Pessoal, muito bom a gente iniciar aqui essa discussão sobre o fim do Qualis e estratégias de publicação, duas coisas intimamente conectadas, afinal, o mundo acadêmico, gerações do mundo acadêmico, especialmente no Brasil, se acostumaram a estabelecer estratégias de publicação baseadas no Qualis. E o Qualis já era. Ai, Felipe, mas eu vi que tem uma revista que ainda fala o Qualis dela. É problema da revista, né? Tá enganando lá quem quiser enganar, né? O Qualis, enquanto instrumento de avaliação, de publicação e tudo mais, já era. Agora, se alguém quiser ficar falando que é Qualis disso, Qualis daquilo, é a pessoa que se intitula, né? Todo mundo pode falar um monte de coisa de si mesmo. O fato é que mudou muita coisa. E nesse nosso encontro eu quero conversar contigo sobre estratégias de publicação, né? Quero aqui te mostrar algumas coisas, só que para você entender as estratégias, eu preciso te mostrar exatamente como é que as coisas estão se desenvolvendo. E é claro que você que está aqui está saindo na frente das outras pessoas que não estão. Deixa eu te falar algumas coisas aqui muito importantes. Como é que funcionava antes, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui. O que era antes? Primeiro, você tinha o jogo do volume. O que é o jogo do volume, Felipe? Currículo grande, tamanho é documento. Tamanho é documento, tá? Então, volume importa, sabe? Publicar mais é melhor do que publicar melhor, tá? E geralmente as pessoas escolhiam o periódico pelo Qualis. Felipe, o que é o Qualis? Ou era, né? O Qualis era um instrumento que o governo brasileiro encontrou para avaliar a publicação dos programas de pós-graduação. Então, como é que funcionava? O governo, como ele preferia avaliar as revistas, e aí vamos supor que o governo chegava à conclusão que essa revista é muito top, então ela vai ter uma avaliação maior. Aquela outra revista não é tão top assim, vai ter uma avaliação menor. E todos os acadêmicos, todos os autores que publicassem naquela revista, vamos supor, A1, receberiam a pontuação da revista, independente do artigo, tá? Então, você tinha inclusive situações em que um autor, ele, pelo fato de ter amizade com o editor da revista, ele conseguia emplacar o seu texto lá. Ou, em função dele ser um autor renomado, ele conseguia emplacar o seu texto lá. Então, tinham vícios nesse sistema, apesar de serem excepcionais, mas tinham vícios nesse sistema, e essa era a regra do jogo, e essa regra do jogo foi durante décadas, tá? Então, o que a gente está falando aqui é algo que de fato reconfigurou. O que está acontecendo agora, gente? Se você não abrir o olho, você vai comer muita poeira, porque hoje mudou totalmente. Então, era o jogo do volume. E aí, quais são as principais características aqui desse antes, né? Primeiro, currículos volumosos, mas sem impacto. Então você tinha um monte de acadêmico com um monte de publicação, tá? Mas alguns desses acadêmicos, para ser conservador aqui na minha afirmação, sem qualquer impacto, né? Além disso, baixo engajamento real de leitores. Ou seja, o que é isso, Felipe? O cara, ele tinha lá publicado, mas ele tinha poucas citações, tinha pouco impacto, enfim, pouca repercussão. Porque o jogo é do volume. E eu não estou criticando ninguém, não, tá, gente? Era o jogo, ok? Era o jogo do momento. Não é algo que, sabe, eu tô aqui para falar que era errado, que era certo. Eu sou mentor, eu explico o jogo e ensino os meus mentorados a jogarem da melhor maneira com o regulamento debaixo do braço. Mas isso era um efeito importante. E você tinha então um acadêmico
de linhas. O que é o acadêmico de linhas? É o acadêmico que buscava ampliar as linhas do seu currículo, né? Então, basicamente, você passa a ter esse modelo. Ó, que eu estou fazendo aqui um resumo, né? De tudo que envolvia o modelo Qualis, que é um modelo muito mais complexo do que isso que eu estou falando aqui, mas é para te ajudar a se situar em como que as coisas eram. Agora, vamos lá para o agora, tá? Vamos dar uma olhada agora. Agora, e quando eu digo agora, é agora mesmo, né? Principalmente de 1º de maio de 2025 para frente, você tem um outro tipo de jogo, o jogo do impacto, o jogo da repercussão, o jogo em que você precisa produzir algo diferente, tá? Então, não é mais o tamanho. Tamanho não é documento, tá? Alguém que está começando hoje na sua vida acadêmica, que tem um currículo magrinho, pequenininho, tem, em tese, a mesma oportunidade de produzir impacto de uma pessoa que tem um currículo grande. Em tese, é claro que eu estou eliminando aqui outras variáveis, porque às vezes a pessoa que tem currículo grande, ela também é uma pessoa que sabe planejar, às vezes ela é uma pessoa que tem a capacidade de escrita ágil, ela domina 1 em 10, ela tem outras coisas que fazem com que ela possa entregar algo com agilidade, qualidade e persuasão. Porém, em tese, o que nós temos aqui é o seguinte: alguém que está começando agora, se adotar as estratégias que valem no momento, podem produzir um resultado maior do que quem está há muito tempo. Ou seja, meio que a gente tem um novo patamar de realidade, em que você passa a ter o seguinte, outros critérios. A sua publicação agora, não adianta você ter 1.000 publicações. Você precisa ter impacto, visibilidade e inovação. E são, não pensem que são a mesma coisa. Não é. Olha só, impacto. Aquilo que você produz impacto interno no mundo acadêmico e externo na sociedade? Essa é uma pergunta que todos os acadêmicos têm que fazer agora. Visibilidade. Aquilo que você produz encontra eco no mundo acadêmico e fora do mundo acadêmico? E inovação. Aquilo que você produz é algo que de fato tem diferença? Ou é um reempacotamento? Ou é uma coisa gourmetizada de algo que já existe? Então, esses são os critérios. E, pessoal, se a gente pegar o cenário brasileiro dos últimos 20 anos, de avaliação de mestrados e doutorados, esses critérios já existiam, ok? Só que esses critérios não eram os mais pesados, não eram os mais representativos, não eram aqueles que exigiam mais do acadêmico. Não é à toa que a maior parte dos acadêmicos desenvolveu a seguinte expertise: tamanho é documento, então vou publicar pra caramba. Só que agora você precisa publicar, é óbvio, mas publicação sem impacto, visibilidade e inovação não adianta muita coisa, tá? Então a lógica é diferente. Isso quer dizer o seguinte: quais são as características aqui? Vão colocando as perguntas, tá, pessoal? Eu vou responder todos vocês, tá? Vão colocando aí no chat. Não vou deixar ninguém sem resposta, não. E você que está aqui hoje, ao vivo, deixa eu te falar um negócio. Você tem a oportunidade de sair na frente, tá? Porque, na boa, daqui a 6 meses já perdeu tempo. Então, a gente está num momento aqui muito especial do mundo acadêmico, em que quem está aqui agora e implementar as coisas e se comprometer, de fato, vai colher os frutos. Olha só, algumas características. Primeira, relevância é mais importante do que quantidade. Deixa eu ser muito claro sobre isso contigo. Eu não estou dizendo para você não publicar. Eu não estou dizendo para você só publicar um artigo e acabou e não precisa mais se preocupar. Eu não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que tão importante quanto publicar
é você cuidar do impacto, visibilidade e inovação da sua publicação, ok? Então, eu não estou dizendo, pessoal, que é para, não precisa mais publicar nada, não. Porque, infelizmente, no mundo acadêmico tem a galera que tem um pensamento binário, né? Se é uma coisa, então não pode ser outra. Não, continua publicando. Porém, se você fizer do jeito que era antes, você está fora do mundo acadêmico. Beleza? Então vamos lá. A gente precisa, então, de publicações com valor real e demonstrado. Preste atenção no que eu estou te falando aqui. Sabe o que vai ser exigido de você daqui a 4 anos na quadrienal, quando encerra essa quadrienal? Que essas regras valem durante 4 anos, tá? Sabe o que vai ser exigido de você? Não é você chegar e falar: olha só, a minha publicação tem impacto. Prova o impacto, demonstra o impacto. Então, vai ser exigido que você se torne uma espécie de advogado da sua publicação. Que você demonstre com provas que você conseguiu um impacto real. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Deixa eu parar aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Me diga, você aqui, focado nessa aula. É mais fácil produzir impacto numa dada publicação se eu publiquei em 2025 ou em 2027? Conta para mim. Que é mais fácil? Eu batalhar para que a minha publicação tenha impacto, sendo que eu publiquei em 2025 ou 2027? Bota aí. 25 ou 27? 25 ou 27? 25, 25, 27, 25, 25. A resposta é 25. Então, deixa eu ser muito claro contigo que está aqui. Se você não toma 2025 como um ano em que a publicação é sua prioridade, você vai pagar um pedágio absurdo nos anos seguintes. Por quê? Porque pensa, olha aqui, ó. O que conta agora? Impacto, visibilidade e inovação. Mas, Felipe, eu não publiquei nada em 2025, não publiquei nada em 2026, não publiquei nada em 2027. Publiquei aqui no 2028. Como é que você vai batalhar, correr atrás para produzir impacto, inovação, visibilidade num texto publicado às vésperas do encerramento da avaliação quadrienal? Ou seja, se você hoje, deixa eu ser claro, gente, não investe tempo em publicação. Se você hoje não toma isso como prioridade na sua vida, lá na frente você vai se arrebentar. E eu tô te falando isso com muito carinho, como seu mentor aqui. Inclusive, eu espero que você entre na minha mentoria agora, né? Deixa eu colocar aqui o PPA com inteligência artificial. Já coloquei aqui o link para você entrar agora. Vamos lá. Se você toma publicação como algo muito prioritário para você hoje, você tem 4 anos para esse negócio dar certo. Se você adia, procrastina, enfim, o clássico que às vezes acontece no mundo acadêmico, o teu pedágio a cada ano vai ser astronômico. Vai ser astronômico. Agora, se você quer ser professor de mestrado, doutorado, se você quer estar no mestrado, quer fazer um doutorado, está no doutorado, quer fazer um pós-doutorado, quer entrar nos meios universitários, os próprios editais de concurso público vão ter que mudar. Porque como é que eles vão exigir qualis se não tem mais qualis? Então vai ter que mudar. Os editais de seleção de mestrado e doutorado vão ter que mudar. Você paga um pedágio absurdo se não souber produzir impacto, visibilidade e inovação. Se você não souber o quê? Ser um comunicador. Então, ao invés de você ser o acadêmico do currículo grande, e de fato, quem não tinha currículo grande estava em desvantagem, né? Eu, quando fui aprovado no meu concurso público para professor em 2014, o meu currículo, sei lá, tinha umas 60 páginas. Hoje ele tem mais de 150. E, se eu tivesse um currículo de 10 páginas, provavelmente não ia ser aprovado, né? No curso no programa CAPES 7, o melhor programa do Brasil,
numa universidade hiper respeitada no Rio de Janeiro. Então, você imagina a concorrência. Currículo ajudou, volume ajudou, porque era o jogo da regra, era o jogo do momento. Entrei em duas universidades privadas também como professor de mestrado e doutorado em 2014, assim, né? E tô nelas até hoje. Dou aula em universidade americana por causa de volume de currículo, em mestrado e doutorado aqui nos Estados Unidos. Esse é um jogo importante, porém a CAPES já falou que quer ter um impacto. Então, ao invés de você ser o acadêmico do currículo grande, agora você precisa ser o acadêmico comunicador nesses 4 anos, e no final dos 4 anos você vira o acadêmico advogado. Vamos provar esse impacto aí, porque você vai ter que argumentar sobre o seu impacto. Então, gente, mudou demais. Mudou demais. Você precisa ter valor real e demonstrado, tá? E demonstrado. Então, a gente fica diferente. Você precisa investir mais no, na capilaridade orgânica da sua publicação. Ou seja, você vai chegar e vai fazer o seguinte: vou publicar. O que que eu posso fazer depois que a publicação sair? Rede social, né? Eu estou desenvolvendo aqui para os meus mentorados. Estou desenvolvendo para os meus mentorados, gente, criação de site automático com IA, para eles terem um site que vai ranquear no Google, óbvio. E aí, quando ranqueia no Google, a pessoa entra no site e consegue acessar o artigo dela, para ter leitura, citação e por aí vai. Capilaridade orgânica, emplacar em leitores específicos, emplacar em listas de e-mail, emplacar em redes sociais. Ai, Felipe, mas eu sou contra o acadêmico ter que fazer um vídeo no TikTok falando da pesquisa dele. Meu amigo, eu não faço as regras. Eu como mentor, eu ensino os meus mentorados a tirarem o melhor proveito das regras que existem. Se você discorda ou não, eu não estou aqui para dizer se é certo ou errado. Eu estou aqui para instruir os meus mentorados da melhor maneira e eu espero que você se torne meu mentorado agora. Tá? Mais uma vez, estou colocando aqui o link. Não perde essa oportunidade que essa turma especial você ganha do aplicativo. Então, aqui, você é o acadêmico, comunicador e advogado. Beleza? Dito isso, quais são as estratégias de publicação que você pode adotar? Tem um monte, tá? Inclusive, vou fazer um workshop agora de estratégia de publicação, né? Quem é que já se inscreveu no workshop? Galera da mentoria vai receber. Então, você tem várias estratégias de publicação que você pode adotar. Mas assim, não são três, não são cinco, são diversas estratégias de publicação. Só que não são iguais às de antes. Então, vou te dar alguns exemplos assim práticos, tá? Eu não vou poder entrar nas profundas porque aí eu vou precisar de mais tempo aqui com vocês. Mas um exemplo de estratégia é tá? Você colocar títulos e abstracts certeiros, tá? Geralmente as pessoas não se preocupam com isso. Se você faz parte das minhas mentorias, por exemplo, se você faz parte do PPA, quando você vai aprender título, você aprende a estratégia dos dois pontos. Qual é a estratégia dos dois pontos? Quem é que lembra? Título dois pontos. Que é o quê? Antes dos dois pontos, o tema. Depois dos dois pontos, a promessa. Eu já ensino isso desde 2014, sabe? Então, por quê? Porque não basta você publicar, você agora tem que ser achado. Essa capilaridade orgânica, tá vendo? Então, o que acontece? O pessoal publica título e abstract, mas não tem nenhum critério de quais palavras vão entrar ali. Então, hoje, tem formas de você procurar em ferramentas de inteligência artificial quais são as palavras mais procuradas na internet sobre o assunto do seu artigo. E aí você vai eleger essas palavras para inserir no seu título, no seu abstract. Porque isso aumenta a probabilidade do seu artigo ser achado no Google, YouTube, Instagram, TikTok, por aí vai. E tudo começa com a estratégia de dois pontos. Antes, dois pontos o tema, depois, dois pontos a promessa. Então, para isso, você precisa definir o quê?
que você precisa definir? Quem você quer atrair. Geralmente, as nossas decisões, né, nesse momento aqui prévio, sobre leitura, não são muito claras. A gente escreve um artigo e a gente manda o artigo para uma revista. E quem é que atrai o leitor? A revista. Só que agora é o seguinte: o teu título e o seu abstract podem ser determinantes se a pessoa vai passar pelo seu artigo e não vai clicar para ler, ou se a pessoa vai clicar para ler. Então, você precisa definir quem você quer atrair com esse texto. Quem você quer atrair com esse texto? A gente agora tem que pensar em qual é o leitor ideal do nosso texto. Por quê? Porque o título e o abstract vão conter palavras que melhor se comunicam com esse leitor ideal. E aí a gente passa a ter um problema. Qual é o problema? Primeiro, é o pessoal que não sabe fazer título, né? Não sabe fazer título. Ou o pessoal que faz título metafórico, né? Metáforas. O Beija-Flor e a Flor. Uma análise do direito penal no Brasil. Pô, aí tu vai ter um monte de gente que pesquisa beija-flor lá da biologia, da ecologia. Vai ter um monte de gente que pesquisa flor lá da botânica. E vai ter lá uma meia dúzia de gato pingado que pesquisa direito penal. Gente, cara, ó, galera me traz na mentoria para analisar texto, especialmente quando é artigo, quando é tese de doutorado, dissertação de mestrado, vem essas coisas, sabe? O beija-flor e a flor, a não sei o que, não sei o que lá. Cara, acabou isso aqui. Ah, mas eu tenho licença poética. Pode ter licença poética, eu respeito sua licença poética. E eu acho que você tem que ter licença para tudo isso. Só que se você quer jogar esse jogo, metáfora é uma péssima decisão. Porque agora você tem que se preocupar com uma outra coisa. SEO, Search Engine Optimization. Se colocar a palavra-chave do seu artigo, qual é a página que ele aparece no Google? É a 50ª? Isso daqui é essencial agora. Não vou entrar em detalhes básicos sobre o que significa SEO e como que o SEO ele é determinante na sua achabilidade em Google, YouTube e redes sociais de uma maneira geral. Porém, se você hoje manda para publicar textos que não observam essas orientações, você pode até publicar o Beija-Flor e a Flor, tá? Pode até sair lá na revista o Beija-Flor e a Flor. Sabe qual vai ser o teu impacto? Nem pro Beija-Flor e a Flor você vai ter impacto. Ai, mas eu gosto tanto do Beija-Flor e da Flor. Cara, eu também gosto, né? Eu também gosto, acho legal. Pica-pau, não. Se bem que pica-pau eu não gosto, não, né? Pica-pau eu não vou com a cara mais, não. Vocês sabem, quem é meu mentorado sabe da história do pica-pau, né? Cheguei aqui nos Estados Unidos, né? Me mudei. E, pô, minha casa aqui tem a fauna e a flora toda, né? Coelho, esquilo, jacaré, né? Garça de tudo que é tipo. Negócio top. Aí eu vi o pica-pau um dia, cara, olhou até assim, lágrima, né? Lágrima, pica-pau. Falei, pô, que lindo, cara, um pica-pau na minha casa, olha que massa. Lembrei do desenho do pica-pau, aquela coisa maravilhosa. Assim, momento, só faltou a música de fundo, sabe? Emocionante. Até o dia que o pica-pau resolveu morar na minha casa. E aí ele escolheu a calha, sabe, a calha de chuva, como casa dele. Então o que acontece? Ele, 6 horas da manhã, ia na calha de chuva lá e parecia que tava tendo um tiroteio na minha casa. Então, aí eu não gosto mais de pica-pau. Adotei minhas medidas, né, para o pica-pau se mudar. Não usei veneno, nem matei, mas comprei umas coisas assim feias, né? Comprei, gente, tem na Amazon aqui. Coisa feia, o pica-pau fica com medo e vai embora. Então a coisa feia chegou e o pica-pau foi embora. Imita coruja. Enfim, breve relato aqui que pica-pau não é legal. Beleza? Vamos lá.
Com todo respeito aí, a galera. Segundo, inovação sobre lacunas. Observa que o primeiro, qual é a virtude do primeiro? A principal virtude. A gente tem essas três aqui: impacto, visibilidade e inovação. Qual é a maior virtude? Não é a única, tá? Mas qual é a maior virtude? Visibilidade, né? Visibilidade. É óbvio que isso vai ajudar no impacto, porque se o artigo for bom, ele tem o potencial de impactar mais porque mais pessoas acessaram. Mas a maior virtude aqui é a visibilidade, beleza? Vamos lá. Inovação sobre lacunas. O que é isso, Felipe? Não basta agora você escrever algo, você tem que demonstrar como que o seu algo, ele, de fato, é diferente em relação ao que aparece na revisão de literatura. E aí você aprende na minha mentoria, Programa de Produção Acadêmica, a técnica CDL. Como que você trabalha com isso? Ou você mostra que você tem uma convergência com a literatura, e é óbvio que você vai persuadir menos, afinal você está convergindo. Outra, uma divergência em relação à literatura, já ficou melhor. E a terceira é a lacuna, né? Quando você demonstra que você preenche uma lacuna na literatura. Então, quando a gente está falando aqui de inovação, você precisa pensar em que medida aquilo que você está escrevendo converge, diverge ou supre lacuna da literatura. Isso eu já falo desde 2014, né? Quem é meu mentorado já está aproveitando isso há tempos, mas tem gente que vai entrar hoje e ainda não sabia disso, né? Então, inovação sobre lacunas. Isso daqui é muito, muito importante. E, Felipe, a inovação pode ser em que sentido, né? Então, assim, sentidos da inovação. Porque geralmente as pessoas pensam em inovação no sentido teórico. E esse é um sentido, né? É o sentido teórico. Olha só, a gente está inovando aqui porque a teoria fala de uma coisa, a gente está inovando falando de outra coisa. Show de bola. Então, isso daqui é um tipo de inovação, ok? E geralmente as pessoas empacam aí. Elas falam assim: ah, mas é só isso. Mas se a gente pegar as novas regras da CAPES, esse é só um tipo, não é o único tipo. Querem saber os outros? Metodológico é o segundo. Pessoal, a inovação metodológica. Eu não sei se eu dou um spoiler para vocês, não. Mas geralmente as pessoas ficam travadas aí, né? Metodologia. Ai, mas minha. E aí, sabe o que acontece? As pessoas reproduzem metodologias que já existem há 20, 30, 40 anos. E eu não estou falando mal dessas metodologias. Mas hoje é tão fácil produzir inovação metodológica, sabe? Pensa, por exemplo, as redes sociais. Você pode produzir metodologia ali. Pensa em inteligência artificial, você pode produzir metodologia ali. Quando veio a pandemia, galera que entrou no PPA na pandemia, né? Veio a pandemia, aí minha audiência, né, no Instagram e tal, no Facebook. Ai, meu Deus, veio a pandemia, todo mundo lá chorando, né, com a pandemia. Eu cheguei e falei, cara, é o momento da inovação metodológica. Porque tem um monte de metodologia sobre trabalho em empresas. Mas quantas metodologias pesquisam trabalho compulsório em empresa em função de pandemia? Então, às vezes a inovação metodológica vem porque você tem uma nova fonte de dados, a IA ou a pandemia. Às vezes vem por uma circunstância nova, o próprio efeito que a pandemia trouxe no processo de trabalho. Então, gente, o que acontece é que muitos de vocês poderiam inovar muito mais, mas o problema está em que vocês estão reproduzindo o jeito antigo, as práticas velhas. E não é porque vocês não são capazes, mas é porque falta um novo olhar para vocês. E esse novo olhar tem método para isso, chama método em 10, você vai receber na nossa mentoria, tá? E a inovação também pode ser empírica. Os seus achados produzem inovação. Os seus achados. Aliás, para você que precisa de inovação em tese de doutorado, né? Porque não vem esse mistério, né? A tese de doutorado tem que ser inovadora. Mas ninguém te explica o que é ser inovador, né? Ou é teórico, ou é metodológico, ou é empírico, né? Então, são os três momentos aqui de inovação, tá? E
Inovação sobre lacunas, você começar a escrever sobre coisas inovadoras, seja do ponto de vista teórico, metodológico ou empírico. E isso vai trazer temas de fronteira. Acabou aquele negócio, né? Qual era o problema, Gui? Qual era o problema? Mais do mesmo. A galera empacotando discussão. Quantas vezes você já não pegou certos temas? Você fala assim, pô, todo mundo fala a mesma coisa do mesmo jeito, com as mesmas bandeiras, com os mesmos argumentos. Não é assim? Então, a maior virtude aqui é o quê? A própria palavra, inovação. Tá vendo, gente? Tá fazendo sentido até aí, galera? Tá fazendo sentido? Ninguém ficou chateado com pica-pau, não. Vamos lá. Cara, é isso que eu tô falando para vocês, gente. Deixa eu te falar um negócio. É complexo, sim, porque zerou o jogo total. E você, que tá aqui ao vivo comigo, você tem a chance de sair na frente. Só que tem gente que tá aqui ao vivo comigo que não tá entendendo a importância desse momento e de tomar uma atitude sobre esse momento. E vai pagar um preço altíssimo depois e vai falar para mim: não, me arrependi, não entrei. Cara, faça isso. Coloquei o link de novo. Vamos lá. Próxima estratégia aqui. Duvido te ensinar essas estratégias em mestrados e doutorados, hein? Vamos lá. Seleção de palcos de alto impacto. Seleção de palcos de alto impacto. Como assim, Felipe? Agora você tem que cuidar do seu palco. Só que antes, qual era o palco de antes? É o Qualis, é a capacidade que aquele palco tem de te dar pontos. Se ele vai te divulgar, se ele vai fazer isso, aquilo, não importa. É a capacidade do palco te dar pontos. Agora é diferente, né? Agora é você, de fato, ter palcos que vão te trazer resultado. Então, vamos supor, periódicos. Qualquer periódico? Não, né? Então, periódicos que têm índices elevados de leitura, de acessos, leitura e citação. Então, se você buscar periódicos que têm índices elevados de acesso, leitura e citação, você provavelmente vai ter maior potencial das pessoas te acharem. Pensa só, gente, pensa comigo. Você quer investir numa loja, você quer abrir uma loja. Você quer abrir uma loja. Aí você quer abrir a loja num shopping. Tem dois shoppings. Um shopping, ele é um shopping mais de bairro, pequenininho. Ele tem mais ou menos 500 pessoas que entram nele por dia. Beleza? O outro shopping é um shopping grandão, investe em marketing, investe em captação, tá na mídia. E você tem mais ou menos 30 mil pessoas que entram nele por dia. Beleza? Qual shopping provavelmente as pessoas vão conhecer mais a sua loja? O shopping de 30 mil. Aqui é a mesma coisa. Você vai ter periódicos que são como o shopping de bairro, e você vai ter periódicos que são como grandes shoppings. O que vai acontecer agora é que os periódicos vão começar a investir em marketing, né? Coisa que eles não faziam. Assim, os periódicos não faziam nada de marketing. Era totalmente orgânico. Agora você vai começar a ver periódicos investindo em tráfego. Você vai começar a ver. Eu vejo isso porque os próprios editores vêm falar comigo, né? Eu sou mentorado, sou mentor de muitos deles. Tráfego, fazendo anúncios, criando redes sociais, fazendo entrevistas com autores, apoiando eventos. Você vai começar a ver isso. Periódicos que vão buscar maiores acessos, leituras e citações. Outra coisa, acesso aberto
Passou a ser algo muito bom. Isso daqui, cara, eu tô curioso para ver como é que vai ser nessa questão dos periódicos internacionais, que a maioria é acesso fechado. Por que acesso aberto passa a ser importante? Pensa comigo, gente. Eu publiquei. É melhor, do ponto de vista de eu ter volume de pessoas lendo o meu texto. Pegando o exemplo do shopping, eu ter volume de pessoas conhecendo a minha loja. É melhor ir para um shopping que só quem paga entra, ou é melhor ir para um shopping que é gratuita a entrada? O acesso aberto, que no plano internacional era um patinho feio, ele vai ser muito importante. No plano nacional, ainda mais. Então, hoje, você publicar numa revista que não tem acesso aberto, isso daí pode diminuir a sua capilaridade, exceto se a revista entrar na primeira opção, né? Qual é a primeira opção? Essa daqui. Ela investir, entendeu? Ela investir. Viu como é que tá diferente, pessoal? E outra, presença em bases bibliográficas relevantes. Presença em bases bibliográficas relevantes. Isso daqui também vai ser decisivo, tá? Então, você tem que escolher os seus palcos e você precisa criar o seu palco. Porque, basicamente, como é que a gente trabalhava até então? Publiquei e coloco no Lattes. Alguns ainda colocavam nas redes sociais só para ego, né? Ai, com muita honra que eu publiquei no periódico tal. Agora não. Agora você tem que usar redes sociais. Você tem que fazer vídeos, imagens, comunicar por e-mail, mandar na sua instituição e o que for. Tráfego, se você achar que isso daqui vai te ajudar, e eu acho que ajuda, especialmente Google Ads, né? A rede de pesquisa, você tem que criar o seu palco. Eu sou contra, tá tudo bem. Daqui a 4 anos a gente senta, porque se essas coisas não valerem, a gente conversa sobre a nova realidade. Mas hoje você tem que saber de marketing digital. Algo que, para muitos acadêmicos, se eu falo essa palavra, é como se eu estivesse falando um pecado, né? Saber de marketing digital é marketing digital. Você pode fazer até mesmo reuniões no Zoom sobre o seu texto, pode fazer transmissões no YouTube e por aí vai. Por quê? Porque se você não fizer isso, você vai ter que contar com isso aqui. E isso daqui não é tão rápido, não. Então, criar o seu palco. E qual é a maior virtude aqui? Qual é a maior virtude? É você trabalhar a visibilidade, na verdade, trabalhar o impacto, né? É fazer com que mais pessoas não só conheçam, mas também utilizem aquilo que você está produzindo. Pode produzir cursos, pode produzir sites. Estou falando, gente, entra na minha mentoria. Cuidado. Então, essa é a estratégia 3 que você pode fazer. Querem uma estratégia bônus? Quem quer a estratégia bônus? Lembrando, gente, que eu vou fazer o desafio da publicação CAPES, em que eu vou te ensinar, sei lá, 20 estratégias, pelo menos. Só estou te mostrando o que dá tempo aqui. Então, quem entrar na mentoria vai receber o desafio de presente, tá? Mas, quem quiser só o desafio, tá aqui. Coloquei o link aqui. Não recomendo, eu recomendo você garantir a mentoria, porque na mentoria você garante o aplicativo Academia 24 Horas, que tem o Guru CAPES treinado nas regras da CAPES, e o meu acompanhamento, meu direcionamento, todas as atualizações das regras CAPES e as estratégias em primeira mão, tá? Querem bônus, então? Ah, pouca gente colocando. Cadê? Tem um monte de bot aqui. Cadê os bots? Cara, no outro dia, gente, eu dei uma aula aqui
E aí, sabe quando você sai da aula, você termina a aula, sai, mas você não encerra a aula, né? Então, eu não encerrei a aula. E sei lá, fui almoçar e o computador ficou ligado e o Zoom aqui aberto. Gente, eu voltei, sei lá, 2 horas depois. Tinham 3 pessoas aqui 2 horas depois. Eu falei, cara, isso daqui eu acho que é bot, só pode ser bot. Porque, pô, 3 horas depois a pessoa não reparou que eu acabei a aula. Ai, ai. Hoje tem cupom de desconto? Não tem. Já tá no melhor valor, né? Tanto a mentoria, que eu abri a turma especial semana passada, quanto o desafio também tá, e o aplicativo também tá. Tá tudo já no valor top. Mas vamos lá. Vambora, bots. Vambora. Ai, aí os concorrentes. Tem os concorrentes também. Eu venho, dou a aula, dia seguinte de manhã, um monte de post, falando exatamente o que eu falei na aula. Falei, rapaz, liga não a pirataria. E engana os trouxas por aí. Vamos lá. Bônus, bot. Anota aí, bot. É 4. Sequência de artigos. Pensa comigo. Como a gente não tem discussão sobre escrita acadêmica nos mestrados e doutorados, as pessoas pensam assim: para cada artigo eu tenho que fazer uma série de leituras e eu tenho que fazer uma série de fichamentos, e cada artigo é um mundo em si. Quando na verdade é muito mais fácil você planejar. E aí você planejar uma sequência de artigos. Isso aqui é planejamento de artigos com afinidade de promessa entre si. Felipe, o que que é promessa? Você vai aprender lá na nossa mentoria, tá? Então, o que que você vai fazer? Vamos supor, você planeja 5 artigos. Esses artigos têm conexão entre si. Você pode fazer leituras comuns e você pode usar fichamentos comuns. Beleza? Dentro da nossa mentoria, você aprende a fazer tudo isso. Aí o que que você vai fazer? Vamos supor, a lógica é, quando você vai para o artigo 1, você vai ler mais, vai fichar mais, e obviamente ele vai demorar mais. Só que quando você vai para o 2, pensa comigo aqui, você vai ler menos, fichar menos e demorar menos. Por quê? Porque você tem o aproveitamento da leitura e do fichamento do 1. E você, bem ou mal, como planejou os 5 antes de escrever, você já está com uma estrutura mental pré-estabelecida para os que vêm em seguida. Então você demora menos. Ainda mais se você tem um em 10, ainda mais se você tem o Academia 24 horas, que é o que você vai receber no PPA. Quando a gente chega no 5, você escreve o artigo voando. Voando. Essa é uma estratégia muito importante para você. Por quê? Porque no final do dia, você vai conseguir valorizar. Qual é a maior virtude aqui? É você amplificar visibilidade e impacto. É como se você estivesse mandando 5 mecanismos de comunicação. Pensa comigo, pensa comigo. Você está aqui trabalhando com esses 5 artigos e você publicou os 5. Um artigo ajuda na visibilidade do outro, um artigo ajuda no impacto do outro. Porque lembra, no final do dia, eu publiquei 5 artigos sobre polímeros. E isso me rendeu entrevista, isso me rendeu prêmio, isso me rendeu internacionalização, isso me rendeu uma palestra. Enfim, esses 5 artigos somados me produziram essas consequências. Observa que isso vai me ajudar na hora do meu relatório de impacto para a CAPES. Mas não foi um artigo isolado que fez, foi o time de 5 artigos.
Eu também poderia chamar essa estratégia de unidos venceremos. Então, compensa mais, presta atenção, meu filho, presta atenção. Compensa focar em palavras específicas e ser menos multitemático. Eu não estou te proibindo de falar de temas diferentes, eu não estou te proibindo de abordar coisas diferentes. Mas, se o teu tempo é finito, compensa você planejar essa série de artigos dessa maneira que eu estou te falando aqui. Do que você explorar temas diferentes, abordar diferentes, enfim, palavras diferentes. Porque no final do dia, o unidos venceremos é que fortalece aquilo que será aquele seu resultado em termos de impacto. Porque convenhamos, gente, isso daí quem estuda causalidade sabe, nem toda causalidade é visível. Uma coisa sou eu chegar e falar, coloquei o dedo na tomada e tomei choque. Isso é uma causalidade visível, imediata e clara e óbvia. Agora, existem causalidades, e impacto é causalidade, A causou B, que ocorrem em função de uma multiplicidade de agentes, de ações. Então, quando você estuda, quando você adota a estratégia Unidos Venceremos, você passa a entrar com um time de artigos, de textos, que vão jogar a seu favor em termos de visibilidade e impacto. Beleza? Se você trabalhasse esses cinco com temas diferentes, você ia ter que batalhar em cada tema, em cada artigo, desculpa, o impacto. Como eles vêm juntos, um fortalece o outro. Cara, que ouro esse daqui, hein? Tá claro isso, galera? Tá claro? Pegaram a estratégia do Unidos Venceremos? Imagina no nosso workshop, hein, galera? Imagina na Copa. Pegaram? Top, né? Gente, é aquilo que eu falei. Eu aposto que você não escutou essa estratégia. E mais, eu aposto que vai passar 2025, vai passar 2026, e 26, e você vai continuar não escutando essas estratégias em mestrados e doutorados. Por quê? Tá o povo chorando a morte da viúva, sabe? O povo nem gostava assim do Qualis. A maioria ficava falando mal de Qualis. E aí acabou o Qualis, o pessoal tá chorando. Pô, vai entender, né? O povo não se decide, sabe? Então, essa é a nova lógica. E essa é uma lógica que você precisa tomar uma decisão agora. Deixa eu fazer aqui um convite para vocês. Quero te convidar, obviamente, a ingressar no Acadêmico 24 Horas, né? Nosso link já está aqui. Nosso link já está aqui no nosso chat. Para você dar esse passo, porque por mais que a gente tenha falado aqui de Guru CAPES e da estratégia que mudou na CAPES, o Acadêmico de 24 Horas vai te ajudar sobre tudo que envolve sua vida acadêmica. Especialmente nesse momento desafiador, em que o acadêmico não é mais número, o acadêmico ele tem que produzir diversas coisas que denotem, primeiro, muitas publicações, depois muita comunicação e depois que ele se torne o advogado de tudo isso, né? Então, quero te convidar a dar esse passo. Lembrando que o Acadêmico 24 Horas tem um monte de coisa legal, né? Olha só. Olha só o que que você recebe agora. Ele é ilimitado, tá, gente? Eu tô te convidando aqui para uso ilimitado. O que que a gente vai fazer daqui a pouco? A gente vai transformar em sistema de créditos. Então, a pessoa não vai ter uso ilimitado. Quem entrar agora vai ter, mas depois não vai ter. Vai ser por crédito. Usou os créditos, tem que comprar mais. Aqui é o uso ilimitado. O cara pode usar à vontade para todos os seus artigos. E sabe o que que é mais legal? O congelamento do valor da assinatura. Então, se você permanecer membro do Academia 24 Horas durante 10 anos, durante esses 10 anos você não vai ter reajuste. Olha que massa. Olha a quantidade de IAs que você passa a trabalhar para você agora. Estudo. Estudo. De uso ilimitado. Não só a atualização dessas IAs, que estão sempre sendo atualizadas, mas novas IAs também serão incluídas.
Ó, vou te mostrar uma que vai ser incluída, se não hoje, amanhã. Aqui, ó. Criação e gestão de periódicos científicos. Você vai criar o seu periódico científico aqui, completo. Completo. Que agora, dentro da CAPES, não tem mais qualis, acabou aquele feudo, né? Que existia, de que, eu sou. Para ser editor de uma revista A1, você tinha que. Acabou o feudo. Então, hoje é muito estratégico você ter seu próprio periódico e você cria aqui na nossa IA. Ao invés de você pagar uma consultoria de 30 mil que estão cobrando por aí. Ao invés de você pagar para revisarem o seu texto, revisão ortográfica gramatical, que está R$ 5 a página, às vezes mais, às vezes menos, mas em torno de 5, você economiza aqui, né? Então, aproveita agora e dá esse passo. Pagamento em real no Brasil, você não precisa pagar em dólar igual o ChatGPT, não precisa ter cartão internacional, pode pagar no boleto, no Pix, né? Toda essa equipe aqui trabalhando para você e muito mais, e muito mais, tá? Então, esse é o seu momento, você está no melhor convite possível, né? Um IA que tem treinamentos, ó, prova discursiva com IA, Lattes com IA, projeto de pesquisa com IA, fichamento com IA. Você sai daquelas IAs genéricas que não te ajudam em nada, que você às vezes tem que ficar atrás de prompt aí que é ruim na internet, ou coisas ruins aí, você tem que pagar treinamento de R$ 1.000, R$ 2.000 para aprender a usar IA genérica, que já é ruim. Então, já usa isso tudo aqui e aproveita. Tá? O valor é ridículo, né? Olha só, o chat GPT ilimitado é 1.200 por mês, tá? Porque o de R$ 200 por mês, que já é caro, não é ilimitado. Então aqui, ó, 69 por mês, é um valor ridículo e tá aqui para você, melhor condição possível, tá? Então, vou deixar aqui o link para você ingressar no Acadêmico 24 horas agora. Mas ele já está no menor valor, né? Olha só, o Acadêmico 24 horas, o valor dele que vai aumentar e vai ser por crédito é esse aqui, ó. E ainda assim vale a pena, tá? É 569 por mês. Então ele tá por 69. Então você já tem um desconto de R$ 500 por mês. Ele ainda assim fica mais barato que o ChatGPT ilimitado e ele é top, né? Então aproveita agora, gente. Porque depois vai ser por crédito, não vai ter tudo isso. O camp vai acabar aí, vai passar, passou, né? Então, aproveita agora. Beleza? Show de bola, pessoal. Tô liberado. É nóis, tranquilo. Show. Galera, foi uma grande honra contribuir com vocês, né? Foi uma grande felicidade estar aqui com vocês. Sejam bem-vindos aí ao Acadêmico 24 horas. Galera que está em Salvador, a gente se encontra amanhã, né, na nossa imersão. A galera que procrastinou vai perder um evento incrível. Mas vocês participam da próxima, que vai ser lá nos Estados Unidos. Tamo juntos, galera. Fiquem com Deus aí e sejam bem-vindos ao Acadêmico 24 horas. Tchau, tchau, galera.